Graça e paz daquele que vive. Nós acabamos de falar do Evangelho de Mateus, né? E o segundo é o Evangelho de Marcos, né? A autoria do próprio Marcos, né? Todo mundo acredita que tenha sido o próprio Marcos e por isso tem o nome no seu Evangelho, né? Quem foi Marcos? Possivelmente, aí entra a história do possivelmente, porque nós não temos como comprovar isso assim criteriosamente, mas há indícios fortíssimos de que Marcos era um dos 70 discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus ele chamou 12, mas depois dos 12 ele tinha 30, depois dos 30 ele tinha 70, e lá Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus apareceu para 500 irmãos. Isso quer dizer que Jesus ele tinha mais ou menos 500 discípulos, então Marcos ele é considerado um dos 70 discípulos, certo? E Marcos, ele trabalhou com Paulo e Pedro, esse Marcos. Marcos, na verdade, o nome de Marcos é João Marcos, né? E ele fez a primeira viagem missionária junto com Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé levaram João Marcos, e quando começou a ter oposição assim de morte, coisas bravas mesmo, João Marcos abandonou Paulo e Barnabé. João Marcos disse: não dá mais para mim, eu estou com medo por algum outro motivo. Ele voltou e deixou Paulo e Barnabé sozinho. Veja, aí depois de um tempo vai Paulo e Barnabé de novo fazer outra viagem missionária, e aí João Marcos chega e fala assim: eu quero ir também. Aí Paulo fala: mas jamais você vai conosco, você nos abandonou, você nos deixou, agora você quer ir conosco? Não. Barnabé tinha um coração, sabe, aquele coração de pai, de mãe, aquele coração que não, vamos perdoar o menino, ele é jovem, ele é um menino jovem, vamos perdoar ele, vamos levar ele de novo. E Paulo mais duro, Paulo mais sério, sistemático: não, nós não vamos ir. E a conclusão é que Paulo e Barnabé, eles chegaram a brigar por causa de João Marcos. Eles chegaram a brigar e eles se dividiram. Então Barnabé foi com João Marcos para uma viagem missionária, e Paulo pegou o jovem Silas e foi fazer a sua viagem missionária. Bom, mas o que dá a entender é que, né, ele cresceu, né, isso pode acontecer, né, uma pessoa vacilar, ficou com medo ali da morte, das pedradas, porque antigamente fazer a obra de Deus não é igual hoje não. Hoje está muito fácil fazer a obra de Deus. A gente pega o microfone, a gente prega, a gente evangeliza, não tem pedra mais, né? Naquele tempo tinha pedra, o negócio tinha morte, as pessoas elas levavam muito a sério a oposição. O fato é que ele mudou e ele queria provar, mas houve a divergência e ele foi com Barnabé, foi usado por Deus, e depois ele teve contato com Pedro e possivelmente ele tenha sido discípulo de Pedro. Pedro tenha discipulado e tenha tratado João Marcos, e João Marcos escreveu em grego. Agora, da onde João Marcos ou Marcos tirou as suas histórias? Ele foi discípulo de Pedro, então muitos acreditam que ele estava ali aos pés de Pedro escrevendo, e o livro de Marcos ele é a visão de Pedro a respeito de Jesus e do Evangelho, que Marcos simplesmente foi um copiador, ele copiou tudo aquilo que Pedro estava ali falando com ele. Então essa é uma boa e grande hipótese de onde Marcos tenha tirado os escritos, a visão pedrina. Foi Pedro quem idealizou, Pedro quem falou todas aquelas informações que nós encontramos no Evangelho de Marcos escrito em grego. E sabe, o Evangelho de Marcos ele mostra atividade, ele mostra Jesus muito ativo, Jesus correndo de um lado para o outro. Se você ler Marcos de uma vez, você vai falar: poxa, esse Jesus não parava, esse Jesus não descansava, esse Jesus era muito rápido. Você vai ver muita expressão imediatamente depois disso, logo depois disso, ou seja, não há intervalo, é uma atividade, é muito trabalho, é muito serviço, da hora que ele está aqui, ele já nem para, vai para lá e está falando, está curando, está libertando, está fazendo. Não, ele mostra muita atividade, as atividades de Jesus. E por que ele faz isso? Porque
Marcos, ele quer apresentar Jesus como servo sofredor, como aquele servo que está aqui para fazer todas as coisas, para trabalhar, para honrar. Ele é servo que sofre, o servo que está sofrendo pelo trabalho, pelo serviço a Deus, que ele vai pagar o preço, que ele vai ser o servo de Deus, que vai morrer por nós, para que nós deixemos de ser aquele servo sofredor para sermos filhos. Então Marcos, ele tem essa ideia de fazer Jesus o servo. Se Mateus quer falar de Jesus como rei, Marcos, ele é totalmente diferente. Ele quer mostrar que Jesus é o escravo de Deus, que Jesus é o servo de Deus, que ele veio para sofrer, que ele veio para trabalhar em prol da humanidade, que ele veio salvar a humanidade. Veja que esse evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos e ele tem 678 versículos, ou seja, ele é um pouco menor, ou muito menor do que Mateus, e ele escreveu para os romanos. Ele escreveu para os romanos. Mateus escreveu para os judeus, e Marcos, ele tinha em mente, Marcos com Pedro tinha em mente escrever aos romanos. Lembra que os romanos governavam a terra, dominavam, era o império, eles eram a influência imperial daquele tempo, e possivelmente, Pedro, ele saiu de Jerusalém, ele saiu de Israel, e ele foi a Roma, ele pregou em Roma, ele foi pastor em Roma, ele morreu em Roma sendo acusado, Pedro, de ter colocado fogo em Roma, sendo que foi o próprio imperador que queria construir seu castelo numa região onde só havia pobres, então ele colocou fogo para fazer seu castelo ali, e ele culpou os líderes do cristianismo por isso, e entre os líderes estava Paulo, que morreu decapitado, e Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça. E Pedro, então, ele teve o desejo, junto com João Marcos, de escrever para os romanos entender. Por que então quer mostrar Jesus como servo? Porque como atividade? Porque o Império Romano, ele era assim, ele era ativo, ele era conquistador, ele fazia as coisas, muito trabalho, era um império pautado em trabalhar, em fazer as coisas. Então João Marcos com Pedro está com a mente nos romanos, e aí você vai ver muitas coisas ali, e por isso que ele é mais curto também. Não está enrolando, já está contando as coisas logo de uma vez, muito rápido, porque Pedro e João pensou que os romanos iam ler, sabe? E então, já que é para os romanos, é sem genealogia, porque não está mostrando Jesus como rei. Então o rei tem sua genealogia, o rei tem sua família real. Não, ele é um servo, ele é um escravo. Você sabe que escravo não tem genealogia, não tem história para contar, não tem família. O escravo, ele é propriedade do seu senhor. Então ele apresenta Jesus sem genealogia, porque ele quer apresentar Jesus como propriedade de Deus, ou seja, ele é um servo de Deus. Ele não é rei em Marcos, ele é servo, por isso ele não tem a genealogia. E o ano que foi escrito é o ano, é meio controvertido, mas o ano de 64 a 68, ninguém sabe direito se foi Mateus que foi escrito primeiro ou se foi Marcos. Há um debatezinho também a respeito disso. E ele não tem judaísmo, ele não fala muito da cultura, das ideias, da lei de Israel, porque o pano de fundo não é para Israel, então não há necessidade de falar do judaísmo, da lei mosaica, do Velho Testamento, mas há necessidade de falar dele trabalhando, dele servindo, dele curando, dele indo para um lado, indo para o outro. Então não tem judaísmo, é um evangelho ainda que curto, mas é um evangelho assim, muito profundo para ler, muito prático, tem informações valiosíssimas de Jesus, a comissão e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mateus faz isso de um jeito diferente, o evangelho do reino será pregado, e de fazer discípulos. Veja que há algumas diferenças, porque João Marcos e Pedro estavam pensando nos romanos.
Bom, já que ele é um servo, e esse servo não tem genealogia, esse servo veio para trabalhar, esse servo veio para morrer, a cor desse evangelho é o vermelho, porque o vermelho fala da remissão, o vermelho fala do sangue, o vermelho fala de pagar o preço pelo pecado. Então a cor desse evangelho é o vermelho. Essa cor também estava lá no tabernáculo, né, nas cortinas ali, nos tecidos do tabernáculo, o vermelho representando a salvação. Ele é o servo de Deus que veio nos salvar, porque Deus o enviou para nos salvar. Então a cor é a cor vermelha, e o símbolo é o símbolo do boi, porque o boi ele trabalha, o boi ele ara, e o boi é forte, o boi tem força física. Ou seja, então o símbolo desse evangelho é o boi, porque Jesus veio para trabalhar, Jesus veio para servir, e Jesus é forte, é um servo forte, é um servo que aguentou todo o sofrimento que lhe foi proposto. Então é o evangelho, é o panorama assim, básico do evangelho, das boas novas que Mateus quer apresentar aos romanos.